Olá, pessoal! Eu tô muito feliz que tem um pessoal que tá comentando e tá fazendo pedidos e eu tô gostando bastante disso. Eu gosto de ver que eu posso estar ajudando em alguma coisa. O vídeo de hoje eu recebi um pedido para falar sobre guildas. É um assunto que eu já queria fazer um vídeo antes e já que pediram, eu resolvi adiantar o vídeo. Guilda é uma das partes mais interessantes para mim no jogo, mas eu vejo que muita gente não entende direito como é que funciona, então vamos entender, desvendar esse mistério. Aqui, vamos em base da guilda. Ok. Essa então é a guilda, todo mundo conhece, né? Eu vou começar primeiro com as informações básicas sobre a guilda e depois a gente vai aos detalhes, ok? Vamos falar primeiro sobre aqui em cima. As informações da guilda são essa. Tudo o que a gente precisa saber sobre a guilda que você está aqui. Então, vamos lá, eu sou aqui a líder, né? O XP da guilda, o nível dela. Poder total, ele é o poder somado de todos os membros da guilda. O ID. A riqueza da guilda. Nível de prosperidade. Ok. Tá, mas o que é tudo isso? Vamos por partes. O nível da guilda, ele é, na verdade, ele sobe de acordo com as contribuições que você faz de construção. Então, quando você gasta lingotes fazendo construção, você contribui para o XP da guilda. E aí você tem, né, o limite para poder subir de nível. E cada nível ele desbloqueia coisas na loja, um inimigo, esse tipo de coisa. Ele também abre vaga para membro e abre vaga para matrona também. A riqueza da guilda, ele é os lingotes que você juntou, então, tipo, você não simplesmente sobe o nível, ele vai tudo pro tesouro. O líder da guilda, ele vai ser tipo o tesoureiro, ele é o administrador, ele vai ter que administrar esse dinheiro. Os vice-líderes também têm esse poder. E você vai gastar essa riqueza da guilda, você pode gastar ela para abrir o inimigo, você pode gastar a riqueza para aumentar buff na guerra, esse tipo de coisa. E temos também o nível de prosperidade ali embaixo. O nível de prosperidade, ele basicamente é a atividade de todos os membros, né? Tudo aquilo que você faz no jogo, tudo aquilo que você... missões que você cumpre no seu jogo particular, isso gera prosperidade dentro da guilda. Então é muito importante membros ativos dentro de uma guilda. O nível de prosperidade, ele desbloqueia inimigo também, ele desbloqueia algumas vantagens no Ministério do Trabalho. Então, quanto mais ativo você for, melhor. Às vezes você não consegue contribuir com uma construção avançada todo dia, mas você consegue cumprir todas as missões do jogo. Isso já é uma grande ajuda. Então, uma dica para ser um bom membro de guilda é sempre ser muito ativo, participar de todas as atividades que tem dentro da guilda, guerra, banquete, inimigo, participa de tudo dentro da guilda e também fora. Então você tem que cumprir todas as missões que estão ali, as missões diárias, o máximo possível, né? Quando você gasta lingotes, você também aumenta o nível de prosperidade. Eu vou mostrar certinho como que fica lá no salão, mas dá pra ver também a prosperidade dos membros e fica tudo guardado, registrado. Então, mas é isso. Se vocês têm algum tipo de dúvida, ó, por exemplo, sobre a prosperidade, vocês podem ver aqui a especificação de cada nível de prosperidade. O jogo mostra aqui, então você vem aqui, ó, do ladinho. Toda guilda, quando ela começa aqui no nível de prosperidade 1. E o que acontece? A guilda, ela não digamos que ela não é... Ela é uma instituição, né? Então você tem que pagar aluguel, você tem despesas, você tem que... Existe esse tipo de coisa. Então todos os dias existe abre aspas, um valor que você tem que pagar com prosperidade, senão a guilda não se mantém.
Então, por exemplo, quando você começa ali no nível 1, você não tem a prosperidade necessária nem o custo de manutenção diário. Mas aí você vai juntando, vamos supor que você tá sozinho na guilda, o pessoal tá inativo, mas aí você consegue chegar ali a 15 mil de prosperidade. O custo da manutenção vai ser 400 por dia. Se por um acaso você não atingir 400 por dia, ele vai tirar desses 15 mil que você já tinha, e aí você volta para o nível 1. Então, é uma coisa que o líder de guilda tem que ficar de olho, ver quem está ativo. Se não tiver ativo, tem que chamar atenção ou tem que substituir o membro. Eu vejo que muito líder de guilda não sabe exatamente como administrar, e eu acho que o papel do líder de guilda é ficar de olho. Muita gente não gosta desse trabalho, então eu acho que nem tente ser líder de guilda, desculpa falar, mas é um trabalho chato, eu sei, porque tem gente dentro da minha guilda que já foi líder de guilda e não gostou e pulou fora, e eu entendo, porque é muita chatice para você ficar olhando. Aqui, ó, em nível 3, você tem outras... desbloqueia aqui, ó, habilidades elementares. Essas habilidades eu vou mostrar daqui a pouco, mas elas são uma ajuda assim enorme dentro do jogo. Sem ela eu acho que tava todo mundo, não sei, não conseguia jogar muito bem. Elas são muito úteis. Enfim, você também pode renomear a sua guilda, você tem que pagar 2.000 de lingotes. Em suma é isso. Você tem aqui bandeiras, você pode mudar as bandeiras, você vai desbloqueando as bandeiras conforme o seu nível, ou alguns requisitos que tem aqui que são diferentes. Por exemplo, essas aqui são de nível, essas outras são de inimigo. Quando você derrota completamente um inimigo, você desbloqueia uma bandeira nova. Veja aqui, essa aqui, faltam só 2 para serem desbloqueadas e uma de nível. Ok, eu acho que aqui a gente terminou, que é o básico, né? Então vamos para o salão principal. Aqui é o que eu já mostrei, que são as informações da guilda. Aqui do ladinho, eu acho que é a parte que todo mundo conhece, que é a construção. Então, a construção, se vocês olharem, ó, ela aumenta para riqueza da guilda, ela dá o EXP da guilda, que é o some nível, e temos aqui a contribuição pessoal, que daí é o que vai fazer o seu salário, né? Então, às vezes tem gente que fala, nossa, meu salário da guilda tá baixo. Por quê? Muito provavelmente você ou contribuiu menos ou você fez menos missões. Então, você tem que ver exatamente o que você tá fazendo ou o que você deixou de fazer pro seu salário ter mudado. Outra coisa interessante, ó, tem um mais 20 aqui. Esse mais 20, na verdade, foi porque quando a gente tem um título, o título de ídolo do palácio, a guilda que ganha em primeiro lugar no ranking cronometrado. Então você tem um bônusinhos aqui quando faz construção avançada, você ganha um pouco mais no XP da guilda, isso ajuda a subir o nível da guilda. Ok, vamos em salário do palácio. Aqui eu falei pra vocês, mostra qual foi o salário passado, então a sua atividade é exatamente o salário que você vai receber na segunda-feira. A atividade minha desta semana, eu ainda tenho atividades para ser feitas dentro da guilda, então isso muito provavelmente vai subir. E você pode vir, cada membro pode entrar e ver o seu próprio, a sua própria atividade e registro de atividades. Isso aqui ele tá sempre, ele mantém por 14 dias, então você pode consultar aí bastante. E você pode ver que os lingotes, quando você gasta qualquer tipo de coisa no jogo, você recebe 10% em atividade do palácio. Então, ó, por exemplo, aqui eu consumi 300 e me deu 30, consumi 700 e me deu 70. Então, às vezes numa semana você gastou mais lingotes, na outra semana você gastou menos, e isso pode mudar o seu salário também. Ok. Então agora a gente vai vir aqui no membro de guilda. Aqui ela é uma coisinha que, se eu não me engano, é o líder só que pode mexer. Mas aqui você pode sair da guilda. O líder também pode sair da guilda e aí vai passar pro próximo membro que tem o maior nível de contribuição. Então a posição ela vai ser dada.
E se o líder ficar inativo também por 7 dias, essa posição vai passar para o membro que tiver maior contribuição. Aqui você consegue ver a contribuição de todo mundo, por exemplo, a contribuição em lingotes, e aqui é a atividade da semana. Ó, o meu tá em 1970, então vocês conseguem ver aqui o líder e todos os membros, é uma coisa pública, então vocês podem ver a contribuição que todo mundo fez, se a pessoa tá participando, se a pessoa tá ativa ou não está ativa. Você também pode mudar posições, então se vocês verem aqui, conforme vocês vão subindo o nível da guilda, vocês vão tendo maior, como é que fala? Vocês vão ter um maior número de matronas e tudo mais. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Aqui. O líder de guilda, ele pode dar uma posição dentro da guilda, então eu tenho um limite de 2 líderes adjuntos, vice-líderes, né? 2 eu acho que esse é o limite de todos. O de matrona eu já estou em 8, se eu não me engano, antigamente era 6 ou 7, alguma coisa assim. O que isso muda? Nossa, você tem algum bônus? Não exatamente. A única coisa que muda é o bônus, o buff na guerra de guilda. Só isso. Então, o vice-líder, ele tem 15% de buff e a matrona, ela ganha 10%. Uma coisa interessante, se vocês olharem, ó, existe limite de contribuição. Então, se você faz contribuição, você como membro faz uma contribuição de apenas 10 todo dia, assim, até você chegar no mínimo para virar matrona, vai um tempo e o líder não consegue subir você. Então, se por um acaso você não tiver nenhuma posição dentro da guilda, às vezes você tem que olhar se você realmente está contribuindo. Eu peguei um exemplo aqui de alguém que entrou recentemente, ó, essa daqui ela entrou bem recentemente, eu acho que foi a última que entrou na guilda. E se você ver, ela não tem contribuição nenhuma ainda para poder ter alguma posição. Então, você como membro, você como líder, fique de olho nisso também. Às vezes você quer dar uma posição para alguém, mas a pessoa tem que colaborar também. Ok, eu acho que vimos tudo por aqui. A próxima coisa que eu quero mostrar é o Ministério dos Trabalhos. Muita gente às vezes não tem paciência com isso daqui. Você ganha no seu salário essas pedrinhas bonitinhas que você vai usar para comprar bônus. Esse bônus não é compartilhado pela guilda. Isso aqui ele é pessoal. Você vai aumentar para você. Então você vai olhar aquilo que serve para você. Eu ainda não gravei, eu quero gravar um vídeo sobre todos os atributos e o que eles fazem dentro do jogo, mas aqui vocês conseguem ter uma ideia. Cada atributo ele está ligado a uma jogabilidade, então aqui como a gente já está no nível 5 de prosperidade, se eu não estou enganada, a gente já desbloqueou essa última sessão aqui, então vocês veem aqui, conselho. Leiam todos antes de você escolher qual vocês vão gastar. Alguns aqui aumentam a produção de fama, outros aumentam a produção de prata, outros diminuem a quantidade de XP para você aumentar o nível dos parceiros. Algumas coisas diminuem o gasto de fama para você ler história. Alguns aqui aumentam a produção de XP. Tem muita coisa aqui. Esses últimos da habilidade média eu ainda nem li, mas se você tá na guilda e você tem o seu salário para gastar, não vai aleatoriamente. Veja aquilo que você está precisando dentro do jogo, sempre. Beleza? Próximo. Banco. O banco. O banco eu deixei aqui de propósito para eu gravar esse vídeo, a oficina. Eu imagino que todo mundo recebe essa bolinha vermelhinha bonitinha aqui quando o tesouro de prata da guilda está com prata. E como é que funciona? Você recebe essa bolinha, você vem aqui e aí você simplesmente vem e conserta a guilda e recebe fama. Fama de graça. Não é bem fama de graça.
Se vocês olharem, né, eles te dão o carisma e a fama obtida. Aqui porque eu já coloquei a oficina no nível 4, líderes e vice-líderes podem construir a oficina e aumentar ela para aumentar a obtenção de fama. Chega um momento aqui do jogo que fama é uma coisa que você precisa muito para conseguir continuar a história, porque fica muito caro. Então eu gosto bastante aqui desse banco da guilda, só que é uma coisa que tem que prestar atenção. Então vocês viram que eu acabei de recolher aqui um pouco de fama, consertei a guilda, mas é só isso? Não, não é só isso. Se vocês virem aqui no registro de banco, vocês vão ver tudo o que já foi doado e tudo o que já foi consumido. Doado o quê? Prata. Toda a fama dentro desse jogo, você não vai ganhá-la muito de graça, a não ser que seja lá no palácio, com aquelas atividades lá do palácio, ou em viagem, é a única fama de graça que você vai ganhar. O resto, tudo tem que consumir prata. Então, ó, vocês viram que eu gastei? Meu nome tá no vermelho. Por quê? Porque eu acabei de recolher a fama. Você recolhe gastando a prata do banco, mas da onde vem a prata do banco? Quando você doa. Então, eu faço assim, pra não encher muito o banco também, porque eu acho que a gente tá numa quantidade boa, eu sempre vou lá, eu conserto a guilda, eu venho aqui e olho quanto que eu tenho que doar, porque eu sempre tenho prata. Então, aí a gente vem aqui no tesouro, veja bem, e a gente doa. Eu precisava de 8, né? Eu vou doar 10. Ok, vamos lá no registro. Aqui, veja bem, eu doei, estou no verde de novo. Por quê? Se ninguém doar a prata para o banco, o que acontece? Não vai ter prata. Se vocês olharem, ó, a quantidade de prata com o limite do banco, né? Quando ele atinge o limite, você pode subir o nível do tesouro e aumentar o limite de prata dentro. Mas quando, por exemplo, né? Ó, o depósito tá cheio. Então, quando acaba essa prata, ninguém consegue tirar fama. Então, é legal que todo mundo doe. Só que tem alguns requisitos para doar. A primeira coisa é que você tem que doar pelo menos 10k, né? Não tem como doar menos do que isso. E outra coisa é que você precisa ter no seu estoque particular, você precisa ter 30 vezes aquilo que você produz nos deveres diários. Então, sempre tem uma quantidade alta para você poder doar. O limite é sempre esse, 30 vezes o que você produz nos deveres diários. Eu acho que é isso. Prestar atenção, sempre doe, tente não ficar no vermelho. Às vezes tem um pessoal empolgado que vem e doa bastante. Por exemplo, a Yukiko, ela tem a maior doação aqui, mas ela pode doar, não tem problema nenhum. Só que se, por exemplo, o líder não prestar atenção e ver que o tesouro ele já tá cheio e não aumentar o nível do tesouro, aí ninguém mais consegue doar, vai ficar todo mundo no vermelho, uma pessoa só doando prata. Então é uma coisa que precisa de organização, ok? Ok, próximo. O banquete não tem muito segredo. Aqui hoje é sábado, então nós já estamos nos preparando para o banquete, não tem as atividades, mas eu posso fazer um videozinho só sobre o banquete. Tem algumas manhas aqui que eu acabei vendo que tem nesse banquete e eu acho legal gravar. Mas é basicamente você pegar missões, quanto maior o número de... Você ganha prosperidade também, que vai pro seu salário, o que vai para a prosperidade da guilda. E tem as missões, quanto mais alta for a missão, maior é o prêmio, né? E ajuda ali para a preparação do banquete. Então, melhores são os pratos que vão vir para o banquete. Eu vou até dar uma mostradinha aqui, que
Então tem o banquete básico, esse cultural e o cerimonial, que é o que tem mais coisas de bônus, maior número de pratos e tudo mais. Então é legal se esforçar e tentar fazer, né? Muita gente às vezes pega o desafio ali do banquete e não termina, e ninguém mais consegue assumir a mesma atividade. Então sempre pega aquilo que você consegue terminar no banquete. É a melhor coisa, mesmo que seja uma missão mais básica, mas faça e termina. Não adianta nada querer pegar uma missão grande e não conseguir terminar ela, ok? Loja da guilda. A loja, ela é desbloqueada níveis de acordo com... itens são desbloqueados de acordo com o nível da guilda. Como eu falei, o nível da guilda ele sobe de acordo com as construções que são feitas. Inimigo em comum, se vocês olharem aqui do ladinho, isso aqui são as recompensas que recebe, então tudo isso aqui vem para a prosperidade da guilda também, para a prosperidade pessoal, tudo isso vai influenciar quando você ajuda a derrotar o inimigo comum. Então ela é uma das atividades que ajuda a crescer a guilda e ajuda a crescer você também. Uma coisa que líder tem que prestar atenção é, se você tem pessoas muito fortes, cuidado com os inimigos. Você tem que prestar atenção em qual inimigo tem que ser aberto. O inimigo ele pode ser aberto, na verdade, de duas formas. Pode ser desbloqueado com a riqueza da guilda, ele pode ser desbloqueado com o lingote pessoal. Com a riqueza da guilda, ele é 2 vezes mais caro que o lingote pessoal. Então, às vezes, se tiver uma boa organização dentro da guilda e o líder quiser, ele pode então fazer um rodízio para desbloquear com lingotes pessoais. Cada dia um membro desbloqueia. Eu acho que compensa mais do que você desbloquear com a riqueza da guilda, porque você vai gastar muito mais. Então, mas isso é com o líder. E também tem que prestar atenção que às vezes você desbloquear, por exemplo, se eu desbloquear esse de nível 1, apenas 3 pessoas da minha guilda batendo ele já vai derrotar e nem todo mundo vai participar. E é uma coisa legal que todo mundo participe, porque sempre ganha prêmio. Tem o ranking, quando você tem o ranking do inimigo, você também ganha algumas premiações. Então, é isso. Guerra de guilda é uma coisa delicada. Na guerra de guilda, nós temos o servidor cruzado. E no servidor cruzado, então, nós temos várias guildas de vários servidores. E a gente briga entre a gente. E como é que funciona? Hoje eu ainda não batalhei. Então, você vem aqui e escolhe alguém para você desafiar. Esses são os membros da outra guilda. Quando você desafia, você escolhe um dos seus parceiros para o desafio, por exemplo. Você escolhe um dos parceiros e então entra num sistema que ele parece o debate, mas ele não é exatamente igual ao debate. Ele tem um sistema de pontuação diferente. Ele tem alguns particulares diferentes na guerra de guilda, mas basicamente funciona, ele é aparentemente igual a um debate. Nós temos as premiações, é uma das coisas que eu acho mais legais dentro da guerra de guilda, são as premiações. A premiação de vitória, a premiação de derrota e temos as recompensas. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês que a recompensa ela é distribuída de acordo com o seu ranking na guerra geral. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar de exemplo aqui. Então, a pontuação será distribuída desta maneira aqui. Então, quem está em cima e quem está embaixo. Então, voltando lá para a premiação, nas recompensas, vocês podem ver que quem está nos 10 primeiros lugares leva uma pontuação melhor. E
Outra coisa na guerra de guilda, que aqui a gente consegue ver o buff de cada guilda. Esse é o buff público, que é o líder ou os vice-líderes que podem colocar. Então, quando você vem aqui na sua guilda, você consegue ver. Veja bem, como eu tinha comentado, as posições, elas dão o buff de matrona, líder e vice-líder. Essas bolinhas aqui, elas são a inspiração, né? Pessoal, ele foi gasto com lingote pessoal de cada membro, então é opcional. E existe a fase de preparação da guerra, que é mais ou menos de algumas horas apenas, algumas horas antes de virar a próxima guerra. E na fase de preparação é definido quem são os defensivos, o líder pode escolher rearranjar quem é matrona e quem é vice-líder, as posições por causa do buff, e também pode fazer a inspiração, essa daqui, ele aparece o botãozinho aqui para inspirar, e só pode ser feito durante a preparação. Então, se o líder esquecer de colocar ou o vice-líder esquecer de colocar, não tem o buff. O buff pessoal, ele pode ser colocado depois, não tem problema, mas esse aqui, é legal que o líder fique prestando atenção se ele vai colocar mesmo ou não. Ele vai gastar a riqueza da guilda, se eu não estou enganado, é 300 cada um. Então aqui, que eu usei 5, eu gastei 1.500 em cada um desses dois, então totalizando 3.000 da riqueza da guilda. Eu gastei 3.000 lingotes nesses dois buffs aqui. Fora isso, deixe-me ver, então cuidado aí com a fase de preparação. Os lingotes pessoais, o buff pessoal do outra guilda a gente não consegue ver, a gente só consegue ver esse aqui que é o público, né, que é o geral, que foi o que o líder ou vice-líder colocou. Eu acho que é isso. Tem muita coisa a mais pra falar, tem muito detalhe, mas eu tô tentando passar rapidinho. Acho que é basicamente isso. Sim. A guerra de guilda existem 2 tipos. Existe a que começa na terça-feira, ela dura 2 dias. Então você vai desafiar 8 defensores. Então vai usar 8 parceiros seus. Enquanto que na guerra que começa na sexta-feira, ela é de 3 dias, então tem 12 defensores e você vai usar 12 parceiros nos 12 defensores. Uma coisa interessante. Os defensores, a defensiva, né, não é escolhido pelo líder. O defensivo ele é escolhido pelo sistema de acordo com o poder. Então, vocês conseguem ver aqui todo o poder de todo mundo. E esse poder aqui, então, dependendo da qual guerra que é, nós estamos na guerra de 3 dias, então nós temos 12 defensivos aqui, se contar é 12, e na guerra de 2 dias, então, terá 8 defensivos. Acho que guerra de guilda acabou. Ok, eu acho que eu falei quase tudo aqui da guerra de guilda. Por último, eu queria responder uma coisa que eu vejo muita gente perguntar, ou às vezes falar, ou achar erroneamente, que é: qual é a melhor guilda para eu entrar? Quando você não está em nenhuma guilda, você consegue acessar uma página que ela é semelhante a essa daqui, em que mostra basicamente, essa aqui é o ranking, né, de todas as guildas, e mostra também quantos membros tem em cada guilda, se ela tem membros. E às vezes a pessoa, quando você não tem nenhuma guilda ainda, você acabou de desbloquear, você simplesmente vai na primeira que tem ali e tipo, vem aqui, se eu não me engano tem um botãozinho para mandar uma aplicação e é só isso, né? E aí você espera a resposta. Às vezes você já entra direto, às vezes não, esqueci de comentar isso, as aplicações. Mas enfim,
qual é a melhor guilda? Ah, aqui está em primeiro lugar, certo? Errado, na verdade não. Muita gente acha que a melhor coisa é você entrar na que está em primeiro lugar, na que tem gente forte, mas eu acho que isso na verdade é um tiro no pé. A guilda, ela é uma das atividades mais legais por ser um trabalho em grupo, ela é um lugar onde todo mundo cresce junto, você participa de atividades juntos e como eu mostrei ali, tudo ele é ranqueado, né? Existe uma classificação, você ganha prêmio melhor no inimigo porque você está numa classificação melhor, você ganha prêmio melhor na guerra porque você entrou numa classificação melhor. Então, eu acho que a primeira coisa a você olhar antes de entrar numa guilda, na verdade, é você olhar qual é o nível dos membros. A gente não tem realmente um acesso a isso, mas eu acho que você tem que procurar um líder ou uma guilda ativa, claro, mas que ela tenha um padrão muito próximo ao seu. Não adianta você, eu não tenho nem 1 milhão de poder ainda e eu quero ir lá na guilda em que todo mundo tem 20 mil de poder. Assim, você vai ficar em último lugar, você vai achar que você não colabora, você vai sentir que você não vai se divertir dentro da guilda. Eu sempre tive essa sensação que os membros que eram um pouco mais fracos dentro da guilda, eles se sentiam um pouco de lado, não se enturmava muito porque parecia que eles não estavam colaborando, que eles não estavam ajudando, mas não que o líder ache isso, não que os outros membros achem isso, mas é uma coisa da pessoa. Então, eu coloquei um limite de poder para quem entra na minha guilda, isso é de acordo com as pessoas dentro da própria guilda minha. Então, conforme as meninas um pouco mais baixas estão subindo, eu também subo o valor mínimo para que não tenha muita gente que se sinta menosprezado. Todo mundo esteja pelo menos ali num nível parecido. Isso é uma coisa pessoal do líder, é uma organização pessoal do líder, esse é o meu jeito de ver. Então, o meu conselho é: escolha uma guilda que você veja que tenha a galera ativa, que tenha um líder ativo, que esteja sempre ali presente, conversando no chat. Você pode conversar, manda uma mensagem para o líder, pergunta se tem alguma regra. Eu tenho muitas regras internas, muita gente acha que eu sou meio estranha, mas eu gosto das minhas coisas organizadas, então eu tenho uma lista de regras bem grandinha então cada líder vai organizar a guilda do jeito que ele acha que tem que ser, da maneira que ele acha que tem que ser. Eu já vi uma guilda bem grande recrutando que não tem valor mínimo. Não vejo problema com isso, eu apenas aconselho que você procure uma guilda que esteja no seu nível. Então, você vai jogar com pessoas que estão do mesmo nível que você, vocês vão compartilhar a mesma experiência com você, vocês vão poder, às vezes, conversar, vocês vão estar na mesma fase da história, vocês vão estar tendo o mesmo número de parceiros e tudo mais. Então, eu acho que isso que é interessante, eu sempre tento incentivar entre os meus membros essa interação, essa participação, todo mundo se ajuda, todo mundo se gosta, é uma coisa bem amigável, é bem legal. Eu acho que é isso, a parte da guilda ela é a mais interessante pra mim, porque você faz amizade, você conhece outras pessoas, às vezes tem uma outra pessoa de um outro país dentro da sua guilda, e aí vocês conversam e fazem amizade, é muito legal. O chat pessoal, o chat da guilda ali, ele tá ali pra isso, é pra vocês interagirem, é pra vocês fazerem amizade, é pra vocês fazerem estratégia, o que nós vamos fazer agora, como que a gente vai fazer. Isso é uma coisa que o líder também tem que puxar. Eu vejo às vezes que alguns líderes, eles não ficam tentando puxar os membros, eles acham que tipo, todo mundo sabe o que tem que fazer. Na verdade não, eu acho que o líder, ele tem aí que assumir sim a sua posição de chefe, mas mais do que isso, ele é a ligação entre todo mundo, né? Então, se você é um líder e estiver assistindo esse vídeo, eu peço que você, por favor, tome bastante cuidado. Eu acho que guilda é uma coisa muito
muito delicada, é uma das partes mais importantes do jogo ali. Se não fossem as guildas, eu acho que muita gente nem jogava. Os bônus que a guilda dá, a loja da guilda, os prêmios da guilda, tudo isso é muito útil dentro do jogo. Eu acho que é um dos lugares, eu passo mais tempo acho que ali na guilda do que eu fazendo as outras atividades do jogo. Outra coisa que eu acho interessante, mas isso também é uma coisa de líder, é quando existe fusão entre guildas, né? O que acontece? Se vocês podem ver aqui, existem muitas guildas que tem apenas uma pessoa. E essa pessoa, com certeza, é o líder. Não sei porque a pessoa ela quis criar uma guilda, mas tá só ela. Talvez a pessoa já esteja inativa, talvez, ou talvez não. Mas a fusão de guilda é quando, por exemplo, duas guildas, elas estão pela metade. Ó, por exemplo, vamos pegar essas duas aqui, a Viúvas e a Velares. Essas duas guildas, elas estão mais ou menos pela metade. Vamos supor que as duas líderes conversem e vamos fundir. Ok, então as duas vão fazer uma guilda só, vão colocar todos os membros em uma das guildas apenas, dissolver a outra e elas serão uma guilda só. Muito provavelmente uma das líderes vai dar a posição de vice, que também tem quase todas as mesmas permissões que o líder tem. Então, e as duas vão compartilhar o comando dessa nova guilda, né, pós-fusão, digamos assim. Por que isso é interessante? Chega em um momento do jogo, a nossa guilda, que ela tá em primeiro lugar do servidor, chega em um momento que acabam as pessoas que entram na guilda. Todo mundo já passou da fase de entrar em guilda, poucos jogadores novos, então chega um momento em que todo mundo já está estabelecido, quem já parou de jogar e continuam apenas as pessoas ativas, e a guilda, alguns estão inativos, outros estão ativos, e aí o líder vai lá e tira as pessoas que estão inativas e fica uma guilda com desfalque. E aí a gente tem aquele problema do que eu falei antes, né? Prosperidade, nível de guilda, não consegue subir e fica aquela coisa travada e embaçada. Então, dois líderes sentam e fazem uma fusão de guilda entre seus membros ativos. Eu já vi isso acontecer em outro servidor, é uma coisa super normal, só que eu acho que muita gente ainda não sabe que isso existe, que você pode fazer isso. Por exemplo, aqui são 19 membros, tem uma guilda de 7, outra de 8, olha só, já dá 15 membros. Então, eu acho interessante. Isso ajuda a aumentar a competitividade, aumenta o poder, diminui o número de guildas que estão muito fraquinhas aqui embaixo e às vezes estão no nível 1 ainda, elas nem conseguem desbloquear a guerra de guilda, não conseguem desbloquear alguns bônus. Então, é legal fazer essa fusão aqui para que todo mundo suba e existe competitividade, né? Porque a parte mais legal é a competitividade nesse jogo. Então, eu espero que eu consiga atingir vários líderes de guilda e vários membros de guilda aí, que eu possa ter ajudado todo mundo nesse momento. Aí, talvez, né, dado uma luz assim, para vocês poderem se juntar e fazerem guildas mais fortes pra gente poder se divertir mais junto. A última coisa que eu quero mencionar é que quando você está dentro de uma guilda, você tem a possibilidade de debate com pessoas da guilda. Por exemplo, isso aqui foi por sorte, hein? Por exemplo, esta menina, ela está da minha guilda, Marquessis. Aqui você tem 3 opções. Isso aqui eu poderia falar quando fosse falar de debate, mas eu acho pertinente. Em aceitar, ele é o normal, como quando você vai debater com todo mundo. E existe esse sistema de pontuação, e quando você debate com alguém, você ganha ponto e você tira ponto da outra pessoa. Agora, quando você está na mesma guilda, você tem a segunda opção, que é o discutir. O que é o discutir? Você ganha ponto de acordo com os parceiros que você derrotou, mas você não vai tirar pontos da outra pessoa. Então, na minha guilda, tenho a regra de que você não deve debater contra pessoas da mesma guilda.
Então você discute, não tira pontos dos seus amiguinhos, isso não é legal. Vamos todo mundo subir, mas não vamos jogar o outro para baixo, certo? Essa é a ideia da guilda, todo mundo sobe sem jogar o outro para baixo. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, a Inara, ela está na minha guilda também, ela derrotou 9 parceiros meus, mas veja só, não tirou nenhum ponto meu. Então, outra aqui, a Dônia, ela derrotou 7, mas não tirou nenhum ponto. Então, essa é uma coisa muito legal da guilda. E eu acho que eu falei tudo, hein? Acho que eu falei de maneira sucinta, de 40 minutos eu falei sobre guildas. É muita informação, na verdade tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que de maneira básica é isso. Eu espero que aceitem meu conselho, quando você for escolher uma guilda, escolha uma guilda que tem atividade, com membros ativos e... eu esqueci de falar. Existe uma funcionalidade aqui na aplicação que você pode permitir que os jogadores entrem de forma automática, por exemplo, e você pode colocar as configurações. Então, você pode colocar qual é o nível mínimo e também pode colocar qual é o poder mínimo. Então, e quando aparece, alguém tá pedindo aqui na guilda, ele aparece pra mim pra eu aceitar ou não, porque eu não permiti que os jogadores entrem automaticamente. Mas é possível colocar essa função também. Às vezes o líder, né, é uma guilda que não tá muito forte, ela não precisa nivelar muito, então pode deixar isso aberto. No começo, quando a minha guilda tava no começo, ela era aberta também. Quem entrava aqui estava ativo e é isso. Agora sim, eu acho que eu falei tudo e eu espero que eu tenha ajudado vocês, dado uma luz e é isso. Se vocês gostaram das dicas, então deixa o seu gostei, clique em se inscrever no canal para receber mais dicas sobre o jogo. Comenta aí embaixo se vocês querem mais algum vídeo, mais alguma explicação e até mais!